O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo nas redes sociais em que defende os bolsonaristas acampados em quartéis que protestam desde o fim da eleição contra o resultado das urnas. Vamos acompanhar. Fiquei surpreso também com a posição do ministro Alexandre de mandar a Polícia Federal atrás desse pessoal que está protestando na rua, protestando a favor do Bolsonaro. Essas famílias que estão nos prestigiando, apoiando um segmento, têm todo o nosso apoio. Só não tem o nosso apoio quem faz as coisas erradas. Nós não queremos que ninguém impeça estrada, que ninguém impeça ruas. Nós queremos o nosso povo que está acampado, são só pessoas de bem, gente de respeito, são famílias. E esse segmento de direita veio para ficar. O Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos. E esses movimentos de direita terão nosso apoio, sempre dentro da lei. O nosso pessoal todo anda dentro da lei. E nós não prestigiamos quem anda fora da lei. Mas esse pessoal não é nosso, não faz parte do nosso trabalho, do nosso segmento de direita. Vamos ao debate. Raquel, eu não consigo assistir a esse vídeo sem lembrar quem é o Valdemar da Costa Neto, porque ele foi condenado pelo Mensalão na época do PT, ele passou 11 meses na cadeia, ele saiu da prisão junto com José Dirceu com um indulto de Natal concedido por Dilma Rousseff. E ele está falando aí de pessoas dentro da lei, claro que ele está se referindo à situação desse momento, mas dizendo que não prestigia gente fora da lei. É um afago aos bolsonaristas? Olha, Felipe, os relatos que a gente tem é que ele está sendo muito pressionado desde sempre pelo Jair Bolsonaro. Foi por isso que ele entrou com aquela ação que resultou na multa, que o fundo partidário do PL está congelado. Agora, as declarações do Valdemar, elas causam estranheza diante do que a gente viu em Brasília. Porque em Brasília, essas pessoas, isso está sendo investigado, ainda não foi, ninguém foi preso, mas a gente espera que as autoridades cheguem neste ponto, mas a gente sabe que uma parte daquele grupo foram os responsáveis pela desordem, pela arruaça que aconteceu na capital federal, né, no dia da diplomação do Lula. Você tem ônibus pegando fogo, carros pegando fogo, realmente assim, cenas de guerra que a gente acompanhou ao vivo aqui na CNN, fizemos uma cobertura intensa desse assunto. A questão dos bolsonaristas que estão na frente dos quartéis é um tema que está sendo muito debatido pelas Forças Armadas e pela equipe de transição. Eu me debrucei muito sobre isso hoje, pelo Ministério Público, é um ponto que está em debate. Como é que você vai resolver essa situação? Por enquanto, a aposta que as autoridades têm é que isso vai acabar se esvaindo. Pela lei, essas pessoas já poderiam ter sido retiradas. Você tem um embate de que é uma área militar, tantos metros ali do quartel, então teria que ter alguma concordância do Exército, mas como elas estão fazendo manifestações antidemocráticas, manifestações que são contra o Estado de Direito, né, já coloquei isso aqui algumas vezes, a questão de você fazer apologia a um crime, muitos procuradores entendem que você tem base jurídica já para retirar essas pessoas, mas não se quer, nesse momento, comprar essa briga, nem ter essas imagens. Então, a aposta que eu colhi hoje entre Ministério Público, governo de transição e os generais das Forças Armadas é esperar isso se diluir. Com a posse, agora com fim de ano, Natal, Ano Novo, que essa movimentação arrefeça. E realmente está ficando cada vez menos intenso, né? As manifestações os protestos que chegaram a tomar proporções enormes em Mato Grosso, por exemplo, agora estão muito menores. Deixa eu inverter a ordem. Hélio Beltrão, como é que você avalia esse vídeo do Valdemar da Costa Neto, os elementos envolvidos aqui citados pela Raquel? E pergunto se você acha que esses movimentos em porta de quartel tendem a se dissipar com a posse do Lula? Pois primeiro, como você citou, Felipe,
o que ele chama de nosso pessoal mudou muito, né? Antes era o pessoal do PT, do Mensalão, né? Pelo qual ele foi condenado a 7 anos de prisão e tal, né? E cumpriu 11 meses, né? Como você falou. Ou seja, mudou o pessoal, né? Então, assim, a política é uma coisa curiosa, né? Como as coisas mudam. E hoje ele está com o Bolsonaro, né? Então, eu também lembrei, Felipe, que o Alexandre de Moraes, nessa multa que instituiu de 20 não sei quantos milhões ao PL por fazer um questionamento, né? Outro dia eu mencionei aqui que eu acho que todo cidadão, especialmente partido político até, né, tem que ter o direito de peticionar o governo. E que eu entendi que o PL, por mais absurda que seja a petição, a queixa e tal, que eles fizeram, o processo eleitoral, não sei o quê, para conferir as urnas, é uma petição. O que o Supremo Tribunal teria que ter feito, se quisesse desconsiderar isso, é simplesmente indeferir. Mas você não pode perseguir uma pessoa por fazer uma queixa. É um direito constitucional que vem desde a Magna Carta, de 1215. Não, o professor Vila sabe disso. E depois consagrado na Constituição americana, consagrado na nossa Constituição também. Então você não pode perseguir quem peticiona. Eu acho que isso é muito perigoso. E o Alexandre de Moraes hoje disse, inclusive, algo perigoso. Ele disse o seguinte: não, posso extinguir um partido se fizer esse tipo de queixa, né, ou peticionamento, ou fizer outro tipo de peticionamento na mesma linha. Isso é extremamente perigoso. De novo, não faz parte da liturgia de um juiz ficar dando declaração desse tipo, né? Você julga pelos seus atos, pelas suas decisões jurídicas, que, na minha opinião, foi errada no caso da multa, tá? Foi bastante errada, porque indeferir uma coisa, você se queixou, não tem fundamento nenhum isso aí, então tá engavetado esse troço. Beleza, mas o negócio foi muito pior do que isso. E eu acho que, de novo, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo depois da eleição, estão indo por um caminho de acirramento político, né? De perseguição a certas pessoas que eles entendem como ameaça à democracia, mas que não necessariamente, como a gente já falou aqui muitas vezes, estão representando ameaça iminente a alguém ou cometendo algum crime. Esse é o ponto. Quando comete um crime, quando está fazendo uma ameaça iminente, é claro que tem que prender, claro que tem que responder, mas está acontecendo com quem não fez ameaça iminente, contra quem não fez um crime. Então, portanto, Felipe, eu acho que isso aí de novo, está um caminho perigoso. Obrigado, Hélio. Em relação à multa imposta pelo Alexandre de Moraes, obviamente tudo isso é passível de discussão e nós discutimos inclusive esse assunto ontem no programa. Houve um enquadramento em litigância de má-fé. Pode ser questionado, pode se concordar ou não, mas eu passo a bola para o Vila, já que o Hélio citou você, Vila. Como é que você avalia aí todo esse episódio? Olha, eu acho que a lei é igual para todos, está na Constituição. Não importa se o vandalismo é de direita ou de esquerda, é vandalismo. O que aconteceu no dia 12 foi intolerável e o Ministério Público já mostrou isso, não só, e o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, a ação da polícia. Ninguém foi preso. Quer dizer, houve cenas de vandalismo, foi citado, né, a questão dos ataques aos ônibus. Quando você vê os relatos que queriam jogar o ônibus do viaduto, dos carros, a moça, o relato dela que perdeu o carro, o ataque à delegacia de polícia, o ataque ao prédio da Polícia Federal. Se fosse o MST, será que o tratamento seria o mesmo da Polícia Militar do Distrito Federal e das autoridades? Felipe, e o presidente da República se manifestou sobre esse fato? Meu Deus do céu, foi na capital federal, tudo isso e nada. Ou seja, ou nós entendemos que democracia é o cumprimento da lei, independente da ideologia de quem faz, por exemplo, um ato de vandalismo, ou isso daqui vai virar uma selvageria, porque foi inaceitável. E esses constantes ataques, através de redes sociais, fake news, à democracia. Nós só tivemos uma eleição tranquila no dia 2 e no dia 30 de outubro, graças ao ministro Alexandre de Moraes. E antes, aos seus dois antecessores, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Ou seja, que fora paulatinamente blindando o sistema eleitoral frente aos ataques sistemáticos e mentirosos, porque não há uma prova de que uma urna eletrônica tenha sido violada, e etc, etc, etc. E tivemos eleições tranquilas na noite do dia 30. Já tínhamos o resultado para os governos
estaduais, no caso, quando houve segundo turno, para a presidência da República, e tudo terminou. E o presidente da República assumiu 40 dias. Então, a questão que se coloca é o cumprimento da lei. A questão levantada foi bem levantada, é uma área militar. Então, há uma legislação militar sobre isso, né? Não, esses acampamentos não podem estar onde estão. Aqui na cidade de São Paulo, estava até recentemente, não sei, na rua Alfredo Pujol, na Zona Norte, em Santana, ocupando a faixa de ônibus e uma parte da calçada, impedindo que as pessoas do ir e vir, direito constitucional, impedindo os comerciantes no momento do Natal, não deixando as pessoas dormirem. Então lá, mas pode criar um problema. E se fosse o outro movimento lá do Boulos, será que eles estariam ad eterno ali? Então, eu sei que é difícil, vai ser um momento problemático, eu gostaria que tudo se resolvesse na paz, mas em certos momentos, quando alguém quer descumprir a lei, atacar o Estado Democrático de Direito, ameaçar as pessoas como foram ameaçadas no dia 12 em Brasília, é necessário o uso da força para que a justiça prevaleça. Madar. A grande questão agora é que políticos e analistas políticos, todos nós vamos ter que descer do salto alto e compreender que esse movimento não é política, não será explicado com política e não será resolvido com as armas tradicionais da política e da justiça. Outros especialistas são necessários para explicar o que a gente está vivendo. Nós temos aqui questões de psicologia social muito importantes, de movimentos de massa. A gente tem quase uma seita religiosa com todas as características. Todos os passos que você pode seguir para uma formação de seita estão ali. E quem diz isso não sou eu, é o maior especialista de cultos religiosos do mundo, especialista em desprogramação, que é o Steven Hassan. Ele passou a escrever sobre seitas políticas de 3 anos para cá. Ele tem um livro excepcional, The Cult of Trump, onde ele mostra todos os passos para que as pessoas cheguem nisso e como tirar disso. E não vai tirar com solução política. Vai prender todo mundo. Essas pessoas já perderam emprego. Essas pessoas brigaram com a família. Tem criança nascendo no acampamento, tem o bebê do acampamento, tem gente casando no acampamento, tem gente fazendo aniversário no acampamento. Nós precisamos colocar mais especialistas que tragam outras visões de solução para esse tipo de fenômeno que a gente está vivendo. Essa mensagem do Valdemar Costa Neto, as pessoas estão analisando como política. Então, as pessoas não estão vendo que ele passou ali uma mensagem cifrada, dissonância cognitiva pura, para referendar a narrativa que já está nesses grupos de WhatsApp e de Telegram do acampamento, que é o quê? Não foram os bolsonaristas que fizeram, foram alguns infiltrados. Aquilo que ele falou aqui, ele está endossando. Ele está endossando isso, porque ele está falando, os nossos não fizeram nada de errado. E essas pessoas estão num estado em que elas leem informação ou no silêncio ou nas entrelinhas. Tanto que a aparição meio mística aí do Bolsonaro no fim de semana foi o que incendiou essas pessoas. O que essas pessoas serão capazes de fazer no dia da posse? Nesse caso, no sentido metafórico, né? Porque tem um incêndio de ônibus e carro, não, e a inação, no sentido de estímulo. E a inação completa da polícia é vista por esses grupos como um endosso. Então, quando a polícia não prendeu esse povo todo, eles ficam num misto de ou a polícia é conivente com os black blocs e contra a gente, ou isso é um sinal de que algo está para acontecer. E em seita do fim do mundo. O mundo não acaba, mas a seita continua. Então, nós precisamos trazer soluções novas, porque as atuais não estão funcionando. Obrigado, Madai.